trabalhar com psicologia perinatal na área jurídica? Ótima pergunta, sim, é possível sim, tá? Então, nós não trabalhamos com a psicologia perinatal somente na clínica. Também não trabalhamos com a psicologia perinatal somente no hospital, como algumas pessoas também acreditam que é só no hospital. Também não trabalhamos com a psicologia perinatal somente na saúde coletiva ou na saúde pública, né? Como algumas pessoas também acreditam. Nós podemos trabalhar em todos esses lugares: clínica, escolar, unidades básicas de saúde, organizacional, escolar, que eu já falei, né? Hospitalar, jurídica, sim, entra também. Psicologia jurídica. Não que o psicólogo jurídico precisa ser psicólogo perinatal, mas o psicólogo jurídico, com conhecimento da perinatalidade, da psicologia perinatal, ele consegue fazer um serviço melhor em algumas situações. Porque existem várias situações que o advogado precisa lidar, o juiz precisa lidar, e que não é da alçada deles, eles não têm o conhecimento psicológico daquilo. Então, logo, quem vai ter o conhecimento psicológico daquilo? Que a gente pressupõe que teria que ter? O psicólogo. O psicólogo jurídico, ele teria que ter alguns conhecimentos que fica difícil para o advogado e para o juiz, porque eles não são psicólogos. Então, eles não têm competência para discernir, né, de fato, se aquilo é um transtorno ou não. E eu já vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Mas o fato é, então, quem tem que ter esse discernimento, esse conhecimento, é o psicólogo. Entretanto, se o psicólogo jurídico ele não conhece de psicologia perinatal, pode ficar falho, porque esse psicólogo ele pode estar se baseando também no senso comum, na falta do conhecimento específico sobre alguns assuntos da perinatalidade, é que esse profissional pode acabar agindo, né, de forma a pensar como as pessoas do senso comum pensariam, incluindo, portanto, o advogado e o juiz, já que eles são pessoas do senso comum para a psicologia, ou seja, eles não sabem de psicologia, tá certo? Então, quem deveria assumir esse papel é o psicólogo jurídico. Alguns exemplos, né? Então, nós temos a entrega legal, tá ok. Mas nós temos também o abandono. O abandono é crime no nosso país. O que é abandono e o que é entrega legal? Só para, né, esclarecer aí para quem tá chegando agora e não entende muito bem. A entrega legal é quando você vai lá na vara da infância, fala que você tá grávida, que você vai ter o bebê na maternidade, vai pôr pra adoção. Você vai colocar o seu filho pra adoção. Ok. E abandono é quando o bebê nasce e você deixa ele na esquina, você deixa ele na lixeira, coloca ele no rio, deixa ele no mercado, em algum lugar. Isso é abandono. E o abandono é crime. Só que para essa mulher ter chegado ao ponto de abandonar, aí é que tá. O juiz tem um conhecimento, o advogado tem outro a respeito disso. Mas não pode ser igual ao do psicólogo. Então, o psicólogo, ele precisa saber sobre isso melhor que eles para ajudar nessa orientação, né? E se ele tem o conhecimento de perinatalidade, faz toda a diferença, porque é um psicólogo que vai saber o que conversar com essa né? Com essa mulher que vai ser julgada porque abandonou a criança, tá certo? Então você vai conhecer toda uma história, vai conseguir fazer todo um levantamento que vai poder muitas vezes ajudar nesse processo, tá? Qual outra situação? É uma mulher que de repente comete algum crime, né? Porque ela estava com psicose puerperal, né? Então, às vezes, existem alguns crimes, alguns infanticídios, por exemplo. Recentemente, né, a gente viu na mídia uma mulher que cometeu um crime muito violento, né? Ela teve duas perdas fetais, né? Ela engravidou, perdeu 2 bebês. Isso é o que chegou em mim, tá, gente? Eu não assisto muito a televisão, não. É coisa que eu descobri na manicure mesmo, tá bom? Então, assim, a mulher teve 2 abortos, mas eu sei que deu repercussão. Se eu tiver errada, depois vocês corrijam aí, porque eu realmente... não fico lendo muito jornal e essas coisas. Então ela teve 2 abortos e aí ela planejou
que uma amiga dela que estava grávida de mesmo tempo que ela fingiu que ela estava grávida, ou ela perdeu o bebê e continuou fingindo que estava grávida. E ele falou pra amiga que ia levar ela para um chá de bebê, foi lá, assassinou a amiga, roubou o bebê, foi pro hospital falando que aquele bebê era dela, que ela tinha parido, né? Isso aconteceu há algumas semanas atrás. Então, quem vai fazer essa análise, né, psicológica, das condições psicológicas da mulher? Essa mulher, ela tá doente? Ela é uma sociopata? Né? Ela estava consciente de tudo, ela não tem nenhum transtorno mental, ela estava consciente de tudo do que ela fez, ela estava sendo influenciada por uma psicose, influenciada por uma depressão que não foi tratada, né? O que foi? Quem vai saber dizer isso, gente, não é o juiz ou o advogado. Eles vão estudar, vão ver lá algumas coisas de estado corporal, mas eles não são psicólogos. Quem é o psicólogo, então? O psicólogo jurídico. O psicólogo jurídico, se ele não consegue ter toda essa dimensão do que ele precisa investigar para ele poder realmente entender e auxiliar nesse processo de julgamento, com o conhecimento perinatal, isso fará toda a diferença para esse profissional, tá? Fará toda a diferença. Ele vai conseguir identificar, não, era uma psicose, era uma depressão, não, ela é uma sociopata mesmo, tem que ser presa, tá? Então, é um profissional diferenciado, com conhecimento diferenciado, tá? Outras situações, aborto ilegal também, né? E várias outras situações aí, né, gente? Que o que me veio agora aqui na cabeça são mais essas, assim, né? De crimes, né? Que a gente vê na mídia e tudo mais. E que precisa de um psicólogo jurídico com conhecimento de perinatalidade para auxiliar nesse processo, evitando muitas vezes que essa mulher saia como vilã. Muitas vezes ela é a vítima. E ela acaba sendo vítima de novo. Né? Então, esse profissional com esse olhar mais cuidadoso pode fazer a diferença na vida, né, dessas pessoas, dessas mulheres.